estamos iniciando mais um PampaCast, é o podcast aqui do Pampatec, que tem como propósito falar com lideranças da cidade, com empreendedores, não só da cidade como região também. E estamos aqui hoje com uma grande empreendedora, com uma grande liderança da cidade também, que vem fazendo toda a diferença à frente aí da Sedetur, com a Carol Figueiredo, tá? que nos honra aqui hoje com a sua presença, né? A gente sabe que a agenda é sempre lotada, né, Carol? Corrida. Então, ter esse tempo aqui para nós e para falar um pouco do que está sendo feito e também do que você pretende fazer, então é uma honra para nós ter aqui, né, tu nesse momento. E, bom, passo a palavra para ti, então, para se apresentar aí para o pessoal, tá? Então, primeiro, muito obrigada à Unipampa, ao nosso querido Pampatec, pelo convite. Eu realmente fico muito honrada. Como já falamos por diversas vezes, é um assunto que me empolga e há pouco eu ainda escrevia que me desafia. Falar sobre inovação e tecnologia e conviver e aprender a cada dia. Então, realmente, eu estou muito feliz pelo convite e ansiosa aqui pelo bate-papo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Figueiredo, como gosta de ser chamada, né? Eu sempre mexo, meu nome é Carolina, então sempre quando... Caroline é quando a mãe estava brava, quando eu era guria e chamava. Mas brincadeira à parte, uma alegretense, apaixonada pelo baitachão. Estou à beira de fazer 40 anos, sou advogada por formação e bolicheira por opção, como também costumo falar. E estou hoje à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que também é a pasta que fala de inovação e tecnologia, num desafio de, pela primeira vez, sem nunca ter tido o anseio de assumir uma função pública, né? Pela primeira vez vivendo esta experiência e muito grata à oportunidade, através do convite do prefeito Márcio, de fazer parte dessa gestão municipal aí que tem me orgulhado e que realmente eu estou muito grata por tudo que tenho aprendido a cada dia. Tá bem, e novamente a gente agradece a tua presença, né, Carol? Tá, e a gente tem a oportunidade de conviver contigo diariamente, a gente sabe e convive com o teu trabalho. Nós já passamos aí, o Pampatec, eu, Emerson Risati, a gente já passou por vários secretários da Sedetur, né? E tivemos uma boa relação com todos e a gente pode dizer e afirmar, sim, que o teu trabalho é diferenciado. A gente está vendo tudo que está sendo feito e todo o apoio que tu dá para as nossas atividades, né? Então, e a gente sempre diz que o empreendedor não é só aquele que cria uma empresa. Ontem mesmo a gente estava tratando sobre isso aqui na Semana Acadêmica, aqui no campus, né? E na segunda eu fiz a abertura ali também da Semana Acadêmica e tratei muito dessa questão para os alunos entenderem que também não é só abrir uma empresa é ser empreendedor, e sim o teu comportamento. Então, acho que a parte comportamental é muito, muito importante, né? E eu acredito que tu conseguiu trazer isso para dentro da secretaria, né, Carol? E eu queria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória, como tu chegou até o momento de ser secretária, receber esse convite do prefeito Márcio, né, para ser secretária. Como que foi essa tua trajetória profissional? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Saí do Alegrete com 15 anos, Vitor, para fazer a faculdade de Direito lá na PUC, em Porto Alegre. Me formei e sempre pensando em voltar para o Alegrete. Nunca me imaginei, nunca projetei a minha carreira, a minha vida fora da cidade. Acabei saindo pela formação, retornei em 2005 já como advogada e exerci até a pandemia a atividade. Agora estou em stand-by justamente pelo acúmulo de funções e porque... sabe quando tu encontra algo que realmente te apaixona e te empolga muito, que é estar, né, no trabalho que hoje eu me encontro. Então, hoje a minha atividade profissional é ser comerciante, mantenho assim como a minha família, que é uma família, sou filha do Manuel Figueiredo, que foi comerciante por muito tempo, na época das casas de pedra, que no Alegrete tinha uma rede, na verdade, de lojas em toda a região. Foi o primeiro cara que importou televisão a cores aqui para a fronteira. E a minha mãe, a Jandira da Decorlândia. Então, naturalmente, né, cresci nesse meio aí do comércio e hoje tenho uma loja
de decoração e utilidades. Mas lá na pandemia, que foi quando eu recebi o convite, respondendo a tua pergunta, eu estava à frente do CTG Farroupilha, que é uma outra paixão da minha vida, o tradicionalismo, e digo que ali foi uma grande escola de vida, porque é uma empresa, literalmente uma empresa que tem uma função social muito importante dentro da cidade, do desenvolvimento socioeconômico e cultural, né, pela importância e por tudo que ele gera de valores, não pecuniários, sabe? Mas assim, ó, impactando a vida de muitas crianças, muito adolescentes, muitos adultos. É difícil tu encontrar uma pessoa hoje no Alegrete que não tenha ou não tenha tido em algum momento da sua vida alguma ligação com o CTG. Então, eu digo que a minha grande escola de vida, porque ali independe dos certificados nas paredes, dos anéis nos dedos, como eu costumo dizer, do credo, da cor da pele, né? Do quanto que a gente tem no bolso ali, realmente a gente trata com pessoas e com valores que para mim são muito caros. Então eu estava à frente da CTG Farroupilha e trabalhando como advogada e como comerciante, e para minha total surpresa, eu recebi foi uma indicação do Cindy Lojas Alegrete, do qual eu ainda sou diretora, era presidente o Roberto Segabinazzi, e sei que o Paulino Dornelles também, que são sócios na empresa, conversando, acabaram me indicando o meu nome para assumir em meio à pandemia, em junho de 2020, a pasta que hoje é a SEDETUR, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E na época, quando o prefeito me chamou para fazer o convite, né, através dessa indicação, eu confesso que não tinha me ligado de que era a pasta que o meu pai, Manuel Figueiredo, assumiu, na época era Indústria e Comércio, na época do Dr. Pilar, que ele era o fiel escudeiro, né, do Dr. Pilar. Então, tudo isso acabou sendo uma conjuntura, né, de felizes coincidências de fazer com que eu tomasse coragem de assumir essa difícil tarefa aí, porque imagina, em meio à pandemia, naquele fecha, abre, todo mundo naquela expectativa, não sabendo como que seria o próximo dia, né? E a gente sabe, sou, como eu falei, comerciante, então, profissionalmente muito afetada, assim como a grande maioria dos pequenos negócios aqui na cidade, por todas as restrições e incertezas que nós vivemos ali por um bom período. Mas, felizmente, eu creio que tudo que foi decidido, tudo que foi traçado ali, mesmo com algumas dores, acabou sendo da forma mais equilibrada e da melhor forma possível, tanto que, economicamente falando, nós sobrevivemos, o Alegrete sobreviveu, né, muito pela nossa matriz econômica, que é o agro, mas principalmente pelas decisões certeiras e acertadas que foram tomadas com muita cautela, com muita responsabilidade e empatia. Isso, né, pelo nosso prefeito e toda a sua equipe. Então, foi assim, todo esse cenário, né, de que eu cheguei. Como eu te falei, eu nunca tinha almejado estar frente a um cargo público. Tu não tinha concorrido nenhuma vez Nada. A nenhum cargo público na... Nada. Isso é interessante, é até um case diferente, né? Porque não é o que a gente... Não é tão comum, né, Carol? Não é o caminho que a gente vê no ambiente, exatamente, né? Não é tão comum esse caminho, né? E tu sabe, Vitor, que a gente, assim, ó, vem com essa experiência do outro lado do balcão, né? Então, eu entro na SEDETUR muito com esse perfil do privado, né? E tu colocava ali antes a questão do empreendedorismo, e eu concordo plenamente contigo. O empreendedorismo, muita gente acha, e ontem falávamos, que tu é empreendedor porque tu tem uma loja, uma porta, uma empresa aberta. Quantos empresários não têm a cultura empreendedora, né? E quantas pessoas têm essa cultura, essa atitude empreendedora na vida e que não tem literalmente negócios, né, de portas abertas? Porque ser empreendedor é uma cultura, é uma atitude, é um comportamento. Tu pode, como falávamos ontem, tu pode empreender dentro da tua casa, né, fazendo gerenciamento dentro da tua comunidade, e aí existem vários eixos, vários nichos do empreendedorismo. E isso é bárbaro, porque é o que impulsiona o desenvolvimento, né, de uma pessoa, de uma localidade e de uma cidade. Com certeza. Não, e então importante para a nossa vida, porque a gente trabalha aqui também ligado ao empreendedorismo, é tão importante quando surge um novo emprego, né? Porque
olhando um pouquinho para trás na nossa trajetória também, tu pôde acompanhar, né, Carol? Quando em algum momento era apenas 2 empregos, era apenas 3, mas eram 3 empregos gerados aqui dentro do Pampatec, que sempre, como eu te disse, sempre teve esse apoio da Sedetur. É claro que anteriormente era outro nome, né, Carol? Mudou tanto de nome que eu não sei, mas era Sedetur, entende? A gente sempre teve esse apoio e foi um apoio importante. E aí eu digo que essa veia empreendedora de fazer algo diferente. Por que ter um parque tecnológico aqui, por exemplo, né? E naquele momento também com políticos de todos os partidos que apoiaram e nós tivemos essa vantagem competitiva. O Parque Tecnológico poderia ser em outra cidade da nossa região, sabe? E essa vantagem competitiva que hoje a gente chama de ecossistema, né? O nosso estava funcionando já e hoje a gente vê que tem já uma maturidade. Eu queria que tu falasse um pouco do que tu entende desse ecossistema, um pouco também do circuito de empreendedorismo do Startup Pampa, que também tomou corpo na tua gestão, né, Carol? A gente já vinha falando sobre isso desde 11, 12, 13, mas realmente tomou corpo e maturidade nesse momento agora. Bom, aí está um tema que me instiga, né? Porque, primeiro, é importante colocar, quando a gente fala em inovação e tecnologia, em polo tecnológico, repito aquela minha velha frase ou fala, a gente sempre pensa em algo muito futurístico, software, né? Enfim, algo muito longe da nossa realidade. E aí tu começa a entender de que não, inovação e tecnologia é o dia a dia. Ela perpassa aí todas as atividades profissionais, todos os segmentos e faz parte do nosso dia a dia. Como a gente sempre coloca o exemplo da dona Ana Cassol, que foi homenageada no foi seminário. E foi a estrela do nosso evento, né? Foi maravilhosa. Foi a estrela. O pessoal chorou com a história dela, né? E como não se emocionar de tu imaginar que uma produtora rural transformou uma atividade milenar, que é a fabricação de pães, num case de sucesso dentro da inovação. Então, é um exemplo muito palpável disso que a gente está falando. Exatamente. Uma atitude empreendedora, uma cultura, uma visão, porque eu acho que essa visão fora da caixa, isso é o que define o empreendedor, né? Mas, bem, tu colocava ali, quando a gente assumiu, então, a secretaria, que foi lá em junho de 2020, nós fomos fazer um diagnóstico, né? Porque lá nós temos o balcão do empreendedor, como eu digo assim, do menor empreendedor, do MEI, do vendedor de lanche na rua até a grande empresa, entra lá pelo balcão do empreendedor. Passando por lá, nós temos toda a parte técnica, a parte da diretoria de emprego e renda, diretoria de inovação e tecnologia, de turismo e o PROCON, e toda a parte fiscalizatória. Ou seja, num primeiro momento, uma salada de frutas, né? E aí, quando a gente começa a esmiuçar todo o trabalho, consegue entender que, em verdade, todos os segmentos ali são ferramentas de desenvolvimento e de promoção do nosso Alegrete. E aí, quando a gente parou dentro da inovação e tecnologia, nesse meu diagnóstico, o que foi? O que está acontecendo? Na época, eu não sabia a nomenclatura ainda de atores. Eu digo, mas quem é que faz a coisa acontecer? E aí, o Alex, o nosso diretor, ele comentou, olha, são os guris do Pampatec. Quem são os guris do Pampatec? O Vitor e o Emerson. E aí eu lembro que as nossas primeiras reuniões, ainda em função da pandemia, foram virtuais. Sim. Lembro da minha ignorância sobre o assunto já no primeiro momento e o aprendizado que de lá para cá eu só vou nutrindo, né, a cada conversa, a cada desafio que a gente tem. E aí, Vitor, como cidadã, eu me deslumbrei com tudo que nós temos aqui na cidade. Todo esse trabalho de mais de década que o Pampatec, através da nossa Unipampa, exerce. Eu comentava ontem também no nosso painel que quando a Unipampa veio para o Alegrete com engenharia e não com as agrárias, o que seria natural, afinal de contas, né? A cidade que vive do agro, acho que causou ali um certo desconforto momentâneo na cidade. Como que não vieram as agrárias? A veterinária, a agronomia, afinal de contas, era o óbvio. E aí, hoje, eu te digo, graças a Deus, vieram as engenharias para o Alegrete, porque todo este cenário que hoje nós colhemos importantes frutos e estarmos aqui hoje no PampaCast, vivendo e colhendo todas as benesses que impactam não apenas
esse ambiente aqui, mas toda a nossa cidade é por conta desse trabalho que, como tu falou, começou lá com 2 empregos e hoje, quantos já foram de empregos? 180 empregos diretos. Né? E mais de 6 milhões de impostos? 6 milhões de impostos federais, a gente nem calculou folha de pagamento, que tem vários impostos municipais. Eu até vou pedir um relatório para o nosso diretor da inovação, para o Alex Souza, para ver se ele consegue nos tirar um relatório atualizado. Mas, se eu não me engano, já passava de 200 mil só em municipais também. Gente. E é salários que ficam aqui. E tem um detalhe, são empregos com um pouco mais de qualificação e que pagam mais, então são salários maiores. E um outro detalhe que eu sempre gosto de frisar, que essas empresas, como elas são startups, elas poderiam estar em qualquer lugar do Brasil. Então, o que faz elas permanecerem aqui? É o ambiente, um ambiente propício. É o network, a gente tem muita facilidade aqui. Então, eu sempre gosto de frisar essas oportunidades, porque a gente circula as escolas, né, Carol? E também aqui dentro da própria Unipampa, eu também sou professor na Urcamp, e a gente vê que tem muitas pessoas ainda com a baixa motivação ou que tem dificuldade de enxergar essas oportunidades. E por outro lado, e aí é comportamental, tantas outras pessoas vêm identificando essas oportunidades e conseguindo alavancar suas carreiras, tá bem? Porque é claro que a CDTUR está fazendo o seu trabalho lá e muito bem feito. Nós também aqui no Pampatec, a gente vem tentando criar essas oportunidades, mas cada pessoa da nossa comunidade tem que fazer a sua parte e aproveitar. E é um momento aqui também para a gente falar um pouco sobre isso, sobre esse contexto, que para mim é um contexto muito positivo, entendeu? Hoje de manhã nós estávamos numa reunião com o pessoal da SICT, da Secretaria de Inovação do Estado. Eles contrataram 3 pessoas para ajudar os parques tecnológicos a organizar suas startups, a organizar uma trilha de empreendedorismo. E aí eu e o Emerson, não, mas para aí mostramos a nossa trilha para eles. Então, olha o problema bom. Eles estão com uma trilha do governo do estado, pagando uma equipe gigante para fazer essa trilha e formar pessoas. Mas hoje a gente já tem um problema. O Sebrae também tem uma trilha, inclusive a CDTUR paga por essa trilha. Exato. Então são 3 trilhas de empreendedorismo, de inovação, com muito conhecimento. E muita oportunidade. E se buscar, der um Google básico, tu vai achar outras trilhas grátis também. Exato. Olha a proporção que isso tomou. A gente, lá no início, em 2010, era eu e o Emerson dando oficina de Canvas dentro de uma sala aqui no campus e quase ninguém mais falava sobre o assunto. Hoje se criou um problema bom e na reunião, olha, nós vamos ter que achar um lugar para encaixar a trilha de vocês, porque é tanta oportunidade, os nossos alunos não vão ter tempo de participar de todas. Então, o que o Startup Pampa, que é o nosso circuito de empreendedorismo, não consegue, a gente encaixa na nossa trilha o que eles fazem. E olha, então, o momento que nós estamos, a maturidade que nós ganhamos, né, Carol? E isso é motivo de orgulho. Então, justamente, quando eu comecei a vislumbrar tudo isso que era feito, e eu te confesso, como cidadã, e eu sou muito off, né, tu sabe? Para mim era, imagina, Pampatec, polo tecnológico, imaginava realmente aquela coisa muito, muito futurística, muito longe da minha realidade. E aí, quando a gente começa a conhecer... Cara, é apaixonante. E lembra daquela reunião quando a gente propôs ali o seminário de inovação e tecnologia? Eu lembro que falei para ti e para o Emerson, nós precisamos comunicar isso e levar para todas as escolas aqui do lado ou lá do outro lado da cidade, precisam saber, porque eu não admito, Vitor, e aí é uma inquietude minha, que um adolescente, como tu é nosso parceiro de ir fazer, né, gratuitamente no voluntariado as palestras nas escolas públicas, e eu acho que tu comunga, né, compartilha essa indignação. Eu não admito tu chegar para um jovem no 9º ano, no 2º grau, e que ele não vislumbre essas oportunidades e não sei. Tudo bem que não queira fazer uma faculdade, que não almeje isso por opção. Agora, não ter este pensamento por falta de opção, como a gente ouviu, tu lembra aquela escola que o aluno comentou? É o que mais a gente escuta, inclusive, exato. né? Que não tem oportunidade. Exatamente. Eu não penso em fazer uma faculdade porque custa caro, minha mãe não tem como me mandar para fora da cidade.
nós estamos aqui com 9 universidades. Nós temos uma federal, literalmente, olha que maravilha, que disruptivo que foi isso. Assim como o IFAR, a Unipampa, Universidade Federal, literalmente jorrando profissionais no mercado de trabalho da melhor qualidade, com um corpo docente de excelência, e assim as nossas universidades particulares também, tão importantes e tão qualificadas quanto, né? Com oportunidades, com incentivo. São complementares até, exatamente, né, Carol? Todas são complementares. E aí eu digo, a gente precisa imaginar, o Alegrete, através do Pampatec, hoje, poucas pessoas têm essa noção da importância desse trabalho. Hoje, o Alegrete, nós temos local marcado, espaço garantido no South Summit, na Mercopar. Hoje, a nossa equipe, através das nossas 2 colaboradoras, ali, parceiras do ecossistema, a Ediane, que é a nossa agente de desenvolvimento local, e a Cristina, que é da agente do Inova, do Rio Grande do Sul, estão lá em Recife falando do Alegrete. Né? E assim a gente tem ocupado, através do ecossistema, que nada mais é, para quem está nos ouvindo, né? Esta parceria de forças, esta união de forças, cada um dos atores da quádrupla hélice, juntando o seu esforço, o seu trabalho, o seu conhecimento, né, e as suas ferramentas, para que a gente consiga realmente alavancar negócios, mudar cultura e firmar o Alegrete como essa referência quando se fala em inovação e tecnologia na região. Porque, imagina, tu falar... Eu sempre dou o exemplo também do cônsul do Uruguai, queridíssimo Brian, quando andou aqui no Alegrete, nós trouxemos ele no Pampatec, ele comentava, olha, eu saio daqui com uma visão muito diferente do Alegrete. Eu cheguei achando que era, e claro, isso dentro de um contexto de conversa, campo, gado e lavoura. E eu saio daqui com uma visão totalmente diferente de uma cidade visionária, uma cidade que está, sim, cuidando do campo, da sua origem, da sua atividade, não chamo de primária, chamo de primeira, né, que é a agropecuária, que é a nossa matriz econômica, mas ela está extremamente conectada com o que acontece de melhor no mundo. E aí, como tu falou, vários, e já são 25 CNPJs do nosso circuito. 25, né, startups criadas e fomentadas aqui, que poderiam estar em qualquer outro lugar do Brasil e que escolheram. E aí, quando tu fala em Pampatec, e o Peterson foi muito feliz ontem, e o Jonathan também, quando colocaram, não são prédios, não é uma sala com Aquela fala foi muito feliz. Muito forte. Muito feliz. Com muito sentido. Não é uma sala com uma boa mesa, um ar-condicionado, uma estrutura adequada, física. É todo um suporte. São pessoas que estão aqui querendo e fazendo muito mais do que aquilo que são contratadas a fazer, acreditando no teu sonho. Um perfil, um comportamento empreendedor também dos colegas. Tu é do meio público nesse momento, né, Carol? E tu sabe que a gente tem colegas que são empreendedores, os que fazem um pouco mais do que são pagos. Muito mais. Muito mais, né? Bom, a tua equipe fora de série, né? Eu já presenciei várias vezes que eles trabalham fora do horário, eles carregam mesas, se precisar carregam um banco, essas coisas. E aqui, além de a gente ter os cursos das engenharias, os cursos de tecnologia, de informação, nós temos aqui um corpo docente, um corpo técnico muito diferenciado. Isso a gente presencia diariamente, não foi diferente agora nos editais da SICT, que estiveram 2 a 3 semanas, dedicação quase completa de uma equipe bem grande aqui de professores da Unipampa, Campus Alegrete, uma equipe também da Fundação Marona, tá? Que trabalhou, a equipe da Fundação Marona, inclusive, já vou fazer um elogio aqui, né? Porque assim, ó, maravilhosos. Fora da curva, né? Ali são poucas pessoas, mas parece que a gente está trabalhando com 30, 40 pessoas de tanto que elas trabalham, sabe? É uma coisa assim, impressionante. E em tempo recorde, a gente conseguiu submeter, não saiu ainda resultado, né? Mas a gente conseguiu submeter 7 projetos, né?
Desses 7 projetos, 5 são do agro. Então, aqueles que nos falavam, inclusive, quando a gente levava o projeto Pampatec para fora, as pessoas nos diziam, até mesmo a gente ouviu isso na região metropolitana, em vários lugares, que, tá, mas Alegrete não é só campo e vaca, sabe? Então, isso já é a resposta 13, 14 anos depois, que o agro é a nossa maior fonte de riqueza e fonte de oportunidade para essas soluções, sabe, Carol? Então, assim, de 9 ou 10 propostas que nós tivemos da região, 7 saíram de Alegrete, somando quase 4 milhões de reais em valor de projeto, sabe? E aqui está o Matheus, que é o nosso operador, que está aqui. Hoje ninguém enxerga ele, mas ele está aqui nos bastidores, né? O Matheus nos ajudou. Só o FabLab, nós conseguindo comprar todos os equipamentos que foram propostos no projeto, vai ser a referência, né, Matheus? Em todo o estado, praticamente. Bárbaro, né? Quase 200 mil, aumentou um pouco agora o valor, vai ser quase 200 mil reais em equipamentos. Já comentando que o FabLab iniciou como inclusive o Matheus é pago pela Sedetur, então o FabLab é uma parceria com a Sedetur, os primeiros equipamentos e os insumos que a gente está trabalhando hoje, tá? Inclusive, tá? Vou dar um spoiler, mas não total, né? O troféu saiu uma ideia para ti, nós vamos contar depois, Carol. Então vou querer. Tá? O troféu saiu uma ideia fantástica, hoje vai ficar assim, ó. Top. O troféu do Startup Pampa vai sair do FabLab, o pessoal já está começando a confecção. E isso, né? Vitor, assim, a gente começa a falar, fica até chato, porque se empolga do sentido de... a gente quer que esse sentimento de entusiasmo, de acreditar na cidade, em tudo que é gerado aqui. Pensa bem, qual a cidade que tem uma universidade? Quando eu falo uma universidade, é um ambiente todo, tá? Juntando toda essa academia que nós temos aqui. Nós temos um polo tecnológico que o trabalho de vocês é referência no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos, ao mesmo tempo, todo como tu bem colocou, um campo vasto de experimento, de inspiração e de fonte, né? Para que essas problemáticas sejam levantadas, sejam discutidas, solucionadas e testadas. E validadas para que os negócios se E eu sempre digo que essa é a nossa principal, digamos assim, quando o pessoal sempre fala, enxerga o copo meio vazio, né, Carol? Eu digo que esse é o nosso principal diferencial, é essa proximidade. Eu tenho certeza, se hoje a gente precisar de fazer um teste em qualquer equipamento e a gente não tiver, o contato tu tem, por exemplo. Então a gente está pelo menos a um aperto de mão do contato. Sim. Entendeu? Então olha o diferencial. Quantas outras cidades grandes, se a gente for para a região metropolitana, que a gente vai estar tão perto de testar um equipamento, de ter o ambiente de prova. E de ter esse contato direto com o produtor, que é o cara que está lá sentindo a dor. Ó, isso tá aqui, tá legal, não tá, precisa mudar. Então, realmente é algo assim, ó, que nos estimula e muito. E aí, falando, né, respondendo ali lá a tua pergunta sobre o nosso papel, o nosso propósito enquanto gestor público, e muito alinhados no posicionamento do prefeito Márcio, do vice-prefeito Jesse, é de fomentarmos. Tá, mas afinal de contas, fomentar é algo muito amplo, né? Tem que fomentar. Como que a gente vai fomentar? E aí foi o nosso cuidado. Desde o primeiro momento, todo o nosso planejamento estratégico, nosso alinhamento é feito nas nossas reuniões de sexta-feira, junto com o Pampatec, e hoje já não é só Pampatec e Sedetur, hoje é o ecossistema Alegrete, uma cidade inovadora. Então, isso é bacana. Quando tu começa a enxergar... Virou uma marca, uma referência. Uma marca. E vem muito nesse perfil de comportamento da gestão que hoje nós trabalhamos, que é trabalhar de forma colaborativa. Porque sozinho, ok, tu até faz, tu cumpre lá. Mas se tu tiver, como tu disse, se tu não sabe quem faz, tu conhece a pessoa, cada um vem ali com o seu ponto de vista e vamos somando. Então, isso realmente é o que me motiva e eu creio que os resultados estão tão significativos porque a gente tem esse alinhamento e esse propósito de trabalhar em parceria. E eu sempre digo que tem a mão do Márcio, prefeito, porque a gente conhece ele já de longa data e a gente sabe que ele tem uma característica que ele dá essa liberdade para te poder... É claro, daqui a pouco tu vai errar, pode ser, mas ele está te dando liberdade para te fazer o diferente, para te fazer o novo.
E essa tua veia de bolicheira, né? Eu acho que tu conseguiu levar para dentro da CD Tour muito bem, né, Carol? Porque a gente viu agora o espetáculo que foi o Festival da Linguiça, que também virou essa referência para todo o estado. Então, o que a gente é muito difícil e é o que a gente tenta sempre com todas as novas ideias, com tudo que roda, por exemplo, no circuito Startup Pampa, a gente tenta pegar aquela ideia, empacotar e tornar ela um produto, colocar ela um pacote com um laço. Quem é que vai comprar isso? Porque alguém vai ter que comprar, né, Carol? Não existe negócio se um cliente não se encantar e não comprar. Então, transformar algo que é nosso num produto que não é só... Não, o Festival da Linguiça é de todas as agroindústrias, né? O nome que ficou é o Festival da Linguiça, mas é de toda... Então, transformar essa nossa... uma qualidade nossa, da nossa cidade, em um produto... Foi muito fantástico. Queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Muito bem. Então, dentro de toda essa nossa dinâmica de trabalho, né, que a gente foi fazendo esse panorama de onde a Sedetur estava, qual era o nosso propósito, qual o nosso objetivo e aonde a gente queria chegar com o nosso trabalho, para que realmente houvesse uma entrega efetiva, de ação pública efetiva, a gente foi olhando estes cenários. A exemplo da inovação em tecnologia, como é que a gente pode realmente ajudar? Se não é apenas com um aporte financeiro, mas também econômico, de entrega de entendimento, de vitrine, de espaço, enfim. E aí vem o seminário, né, Vitor, que foi um divisor de águas também, né? Realmente muito significativo e que nos orgulha muito, e que nos né? dá até um problema bom, né? O último foi tão fantástico, e o próximo, sabe, nos causa até um problema bom, né? Problema bom. E da mesma forma foi o festival. Então, vamos lá. Quando a gente entrou no trabalho, muitas pessoas, tem que trazer indústria para a Alegrete. Realmente tem, e todas serão muito bem-vindas. Mas nós precisamos enxergar as nossas potencialidades e as nossas características. E se nós formos olhar numa questão mercadológica, o Alegrete é distante dos grandes centros industriais. E aí a gente tem toda uma questão de logística, de matéria-prima, enfim, situações totalmente comerciais e compreensíveis. Só que, ao mesmo tempo, isso eu aprendi com o prefeito. Nós temos, a nossa indústria é a agroindústria. Essa indústria familiar, é todo este trabalho que tem no campo a sua matéria-prima, o seu sustento. E aí, a Secretaria de Agricultura tem uma equipe extremamente qualificada, e a gente conversava antes aqui nos bastidores com o Emerson, que desde a época que o prefeito era o secretário de Agricultura, vem também numa crescente, né, e num constante trabalho de aprimoramento para que aquele nosso produtor do pequeno ao maior tenha toda esta assistência e capacidade de produzir o melhor produto da melhor forma, mais eficiente lá no campo. E aí nós começamos a ouvir e visitamos muitas propriedades no interior, fomos a campo, algumas agroindústrias, e qual a dor que a gente entendeu ali? Justamente essa dificuldade mercadológica de colocar o seu produto no mercado. Então, nós precisávamos fomentar isso. E, ao mesmo tempo, lá em 2020, no meio da pandemia, nós ganhamos o título através de um projeto de lei do deputado Marenco, provocado pelo então vereador Rui de Pinto, a lei que nos outorgava o título de capital estadual da linguiça tradicional campeira. Então, e aí o prefeito foi o grande incentivador de todo o movimento, né? Nós tínhamos uma lei nos dando uma deferência, um título, um produto que não é só um produto econômico, mas também é um produto cultural, que é a linguiça, que tem muito a ver com essa questão de identidade territorial, né, do gaúcho, do campo, do Pampa. Temos a necessidade de fomentar a parte mercantil, mercadológica dessa agroindústria e assim impulsionar negócios. Então, em 2019, para ser muito honesta na minha colocação, enquanto eu era patroa do CTG Farroupilha, o vereador Rude, o então secretário Jesse, outros parceiros, nós fomentamos um projeto chamado Turismo Farroupilha, lá em 2019, já com o objetivo de trazer turistas para Alegrete numa festa da linguiça.
Então, lá em Já 2000... era um embrião, digamos já, assim, do que nós temos hoje. Então, exato, pouca gente sabe disso, claro. que aconteceu o primeiro espetáculo Farroupilha em setembro, no dia 13 de setembro de 2019, e junto uma festa da linguiça, o Festival da Linguiça, mas numa roupagem muito diferente. Aí, lá no final de 2019, quando nós sentamos para avaliar todo aquele movimento, já tínhamos reorganizado, mudado ali a roupagem do que seria o festival em 2020. Aí sobreveio a pandemia. E 2021, quis o destino que eu estivesse a pasta e com todo esse cenário que eu acabei de te comentar, com essa dor das nossas agroindústrias, com este interesse da gestão municipal de fomentar essa indústria, né? Com esse título na mão e que nós precisávamos nos apropriar, porque afinal de contas, né, capital estadual, e desse produto que gera muito emprego, gera muita renda. Falávamos em 500 toneladas de produto por ano. Né? Então, veja quantas pessoas dependem direto. E até poucas pessoas, talvez, na cidade tenham noção do tamanho disso, né, Carol? Porque, tipo, é bastante. Muito. E eu tive a oportunidade de ir e foi a primeira vez em um evento dentro do parque que eu vi que precisaram fechar as portas. O pessoal lacrou as portas porque não cabia mais ninguém dentro do parque. Foi numa sexta-feira de noite, eles fecharam os portões porque não tinha mais como colocar gente dentro do parque. Foi assim, ó, foi um fenômeno mesmo. E que ambiente maravilhoso. E um ambiente muito tranquilo, não familiar. Um problema, graças a Deus. A nossa gente, a nossa população é muito ordeira e muito respeitosa e quer ver o Alegrete para frente. E aí, então, meu amigo, a gente fala demais, né? Eu me empolgo. E aí a gente, então... Mas é que a gente é apaixonado pelo que faz, então aí cria-se... É verdade. E aí, então, foi modelado o primeiro Festival Estadual da Linguiça Campeira. Tá, mas só um pouquinho. Se a gente está falando de linguiça como protagonista, porque, em verdade, o propósito é ser uma grande vitrine da agroindústria da região, porque também houve a preocupação de trabalhar a regionalização. Porque aí volta lá na nossa característica das distâncias e tudo mais, das características geográficas, o que a gente começou a fortalecer? O Alegrete como um polo regional de desenvolvimento econômico no principal corredor do Mercosul. Então, quando dizem Alegrete é longe de tudo, não. Alegrete está geograficamente, é a fala que eu tenho defendido. E não só a fala, mas o trabalho. E é a realidade, é a nossa posição geográfica, né? Ninguém tem como só pegar um mapa, então, não tem como duvidar disso, né? Vamos enxergar as potencialidades e não as dores. Ok, é longe, é distante, tem toda uma questão de frete, de logística, mas ao mesmo tempo, qual é a outra cidade que está literalmente às margens do principal corredor do Mercosul, aonde a safra que alimenta o Brasil literalmente passa? Né? Nossa posição é uma posição que está numa posição geográfica muito bem alinhada. É aquela coisa de tu olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Essa isso é comportamento também. Isso eu sei que te contamina, né, Carol? Muito. E tem espaço para crescer ainda o Festival da Linguiça, né, Carol? Para o futuro. Agora nós já falamos de futuro. Porque eu digo, eu como cliente que estive lá, eu não consegui comprar queijo, não consegui comprar azeite. Tudo, né? Então eu digo, cara, isso aqui tem muito espaço para crescer, sabe? Porque, tipo, se não tem mais produto, é o principal indicador que tem espaço para crescer. Tu sabe que um parceiro bem importante que foi o governo do estado, eles vieram e foram muito, muito honestos. Olha, a gente veio sabendo que ia ser algo legal, né? Mas a gente imaginava trempes, linguiças e festa e vamos comer e tudo bem. E quando chegaram aqui e enxergaram aquele cenário onde nós nos preocupamos com os gestores públicos, toda a agenda de sexta-feira foi pensada para o gestor regional, né? De como ele ser um agente de fomento dessa agroindústria, abrindo possibilidades, fazendo ações públicas eficientes para atender o setor. No sábado, nós trabalhamos muito a capacitação técnica do empreendedor rural ou do empreendedor da agroindústria e, claro, no meio de tudo isso, muito entretenimento, muita cultura, muita educação. E tivemos uma preocupação muito importante de levar os alunos, de mudar já lá aquele hábito, aquela cultura, aquele entendimento de que se tu vive lá no campo, tu pode ser um empreendedor, tu é um empreendedor e tu pode transformar
o morango que tu planta na tua propriedade numa geleia agregar valor, enfim. Então houve todo esse trabalho aí de capacitação e de qualificação e uma festa mantendo e resgatando a nossa autenticidade, a nossa identidade cultural. Então realmente foi muito impressionante. E aí, como eu te falei, quando a gente começou a falar e organizar o evento, eu digo, prefeito, não faz sentido nós falarmos desse produto, né, que vem a matéria-prima do campo, sem nós não estarmos com a entidade que representa essa produção primeira, que é o Sindicato Rural de Alegrete. Não faz sentido a gente querer fomentar negócios se não tem a entidade que representa os negócios da cidade, que é o Centro Empresarial. E, consequentemente, a Alegro, que é a Associação das Agroindústrias do Alegrete. Então, o festival, para ser muito justa, foi um evento feito por muitas mãos, com 4 co-realizadores, Centro Empresarial, Prefeitura, Sindicato e Alegro, e muita gente voluntária. É emocionante ver e lembrar e relembrar do número de pessoas que chegaram, Vitor, assim, ó, poxa, eu quero ajudar. Eu quero fazer parte, tá? Mas a gente não está contratando. Não, eu vou lá de voluntário. Pediu folga no trabalho, ou trabalhou durante o dia e foi lá para ajudar à noite. Foi construído pelo alegretense, para o Alegrete, e eu acho que está aí o segredo, sabe? E as pessoas isso é paixão, né? Trabalhar por um propósito, a pessoa tirou folga do trabalho para vir trabalhar por um propósito. Fantástico. E tu pode dar um spoiler para nós, para o futuro, Carol? Vai ter Festival da Linguiça novamente, né? Qual que é a tua projeção aí, pelo menos 2024, se puder nos falar um pouco aí. O circuito Startup Pampa vai acontecer novamente. Vamos, né? Vamos. Nós estamos aí, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco aí da tua percepção aí para o futuro, do planejamento. Então, Vitor, dentro de todo esse escopo que a gente está conversando, o Festival da Linguiça já está com data marcada, atenção pessoal, do dia 22 ao dia 24 de março, o encontro de todo esse desenvolvimento regional já tem local marcado, que é o Parque Dr. Lauro Dornelles, e o nosso Sindicato Rural, excelente. Presidente Luiz e toda a sua diretoria, a Marta, que deu show agora na coordenação da Expofeira, 81ª Exposição Agropecuária, que também uma virada de chave bem importante. Muito importante. Muitos milhões de reais movimentados, e muitas oportunidades criadas. Então, já temos data, segundo festival. Queremos manter um modelo do primeiro e, obviamente, ampliar horizontes. Né? E tu sabe, deixa eu te contar. Sabe quantos indicadores bem importantes? Nós aumentamos, isso já confirmado, 42% foi aumentada a produção da linguiça aqui no Alegrete. Estamos saindo de 5 produtores de azeite para 8. Estamos já com mais agroindústrias certificadas com o CISB, que é aquela certificação para exportação, né, para outras cidades e estados. Muitas agroindústrias surgindo por conta disso que nós não chamamos de evento, Vitor, chamamos de movimento. Tem uma agroindústria, que eu não vou citar o nome, mas logo em seguida veio para mim e disse assim, Carol, saí de 4 funcionários, logo em seguida, estou falando ali no mês subsequente, para 10 funcionários. Estão já procurando sede para construir uma indústria maior pela demanda, não estão literalmente dando conta, coisa boa, e já estão agora fechando importantes negócios, inclusive com rede de supermercado estadual para fornecer para todas as unidades. Então, gente, é a marca do Alegrete, é mais emprego sendo gerado, é mais imposto sendo gerado para que a gestão tenha condição de reinvestir na cidade, mas isso é um impacto que a gente não consegue nem mensurar, né? E esse impacto, Carol, a gente sempre fala do imposto novo. O que é esse imposto novo? É o que não estava circulando aqui antes na nossa economia. Porque a partir do momento que essa agroindústria está exportando, são pessoas comprando o nosso produto, a nossa marca, sabe? Então, isso é um imposto. A partir do momento que nós temos um startup aqui dentro do Pampatec produzindo para o Brasil inteiro, isso é imposto que entra na cidade de fora para dentro. E isso é o que faz, isso é que vai movimentar a economia e que vai fazer quando a gente fala de economia, toda a máquina girando, né, Carol? Entendeu? E tu falou muito bem da cultura. E isso
esses números que tu trouxe, isso já é um reflexo dessa cultura, porque a gente gosta de tratar a cultura ou da cidade ou cultura empresarial sempre pelo lado negativo, mas a cultura também pode ser positiva quando, o que acontece? Quando as pessoas enxergam essas oportunidades e os números, que são um reflexo, eles aumentam, então é um sinal que a cultura está sendo positiva. Tu está conseguindo contaminar outras pessoas com essa cultura, com esse resultado. E tudo perpassa a educação, né? E aqui a secretaria, as outras secretarias, é importante até a gente colocar também para um senso de justiça que o festival ele foi coordenado sim pela Sedetur, mas ele houve ali a entrega de toda a máquina pública, de toda a gestão, Secretaria de Educação, trouxe os polos educacionais, se falou sobre empreendedorismo, aquela cutucadinha na gurizada, olha, vamos lá, dá para acreditar no Alegrete, né? Hoje, o bom momento que nós vivemos aqui na cidade, ele deve sim ser reverenciado e comemorado. Claro, tem muita coisa ainda para fazer, coisa boa que tem. Porque isso nos desafia e não nos acomoda, né? Com certeza. Mas se tu for olhar, e isso é incrível, Vitor, quando a gente conversa com as pessoas que ficam 5 ou 2 anos sem vir à cidade, quando vem com um olhar muito positivo. Nossa, para onde a gente olha, a cidade está mudando. Não é aquela coisa de tu veio este ano, tu veio daqui a 5 anos e está tudo do mesmo jeito. Não, há um movimento. E isso realmente nos motiva. Existe uma evolução, Carol. E sobre o circuito Startup Pampa, né? Gente, é muita coisa para falar, né? Então, o circuito Startup Pampa, sim, é uma bandeira que nós levantamos. Como eu digo, a nossa participação ela é ínfima. Ela é aquela ajudinha, assim, aquela mão dentro de um gigante que já estava em andamento. E aí a gente vem com essa finalidade enquanto agente público, né, municipal, enquanto gestor municipal, de vir aqui, como disse o prefeito, só aí não atrapalhar já ajuda. Eu digo, não, a gente tem que, sim, não atrapalhar, mas muito pelo contrário, ajudar. E como é que a gente ajuda? Primeiro, ontem até a gente comentou desse dado, em 2017 o Alegrete já tratava de uma legislação antes mesmo... Uma lei de inovação. Numa lei de inovação antes mesmo de uma regulação nacional. A lei federal surge em 2018 e o Alegrete em 2017, graças ao trabalho de vocês, né, já começava a despertar. E óbvio, até pela situação de mundo, que a pandemia acelerou muito isso, tudo mais, hoje a gente já... E assinei hoje, por coincidência, lá pela Sedetur, o trabalho do ecossistema, que foi feito de uma forma muito responsável, né, e consciente, muito técnica, a revisão dessa lei, para que a gente realmente consiga atingir um nível de legislação tal qual os melhores e mais conceituados centros do hub da tecnologia, e a gente sabe, né? que tem uma dificuldade entre a cultura, novamente, né, para que essas leis, até mesmo a federal, seja operacional, sabe, Carol? Não é questão, foi aprovada, sim, mas existe um amadurecimento para que isso realmente venha a surgir efeito, mas o importante é o seguinte, tem uma caminhada e está se procurando melhorar isso para que isso seja operacional e que para as pessoas, o importante é que a lei, que as pessoas sintam o efeito disso, exato, o efeito prático, né? Até porque não fica aquela lei só no papel, né? Mais uma lei no papel. Exatamente. Eu acho que tem que sim ser revista, isso está sendo feito, né? E eu acredito que em breve a gente vai sentir os efeitos, né, porque na verdade a lei é para fazer a roda movimentar mais fácil e a gente está sempre falando de ambiente. Se essas empresas estão aqui, porque aqui tem um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Então a lei vem para facilitar ainda mais a vida dessas pessoas que querem abrir um novo CNPJ. E eu estou sempre agradecendo, né, pelo apoio, porque isso é que faz a diferença. E eu sempre digo que o Pampatec só existe hoje por uma conjuntura de fatores de 14 anos atrás que a gente conseguiu matrícula, a gente tem 5 hectares de área aqui, matrícula em tempo recorde, doação do terreno, a prefeitura foi lá, assinou, sabe? Então, assim, a Câmara de Vereadores foi lá, votou, aprovou. Então, foi por várias mãos, assim como tu falou do teu trabalho no Festival da Linguiça, o Pampatec também, até hoje ainda é por várias mãos. Carol, acho que a gente vai chegando aí, a gente tem assunto para mais 2 horas, né?
Mas é que é bastante... Nem sei o tempo que passou já. Eu acho que... Mas tá tranquilo. Acho que foi bem produtiva o nosso bate-papo, a nossa conversa. E o podcast tem essa de uma conversa mais... Não tínhamos um roteiro, a gente só foi falando do que está acontecendo realmente na cidade, né, Carol? Tá? Então, eu gostaria então de agradecer a tua presença, tá? Vou deixar tu dar tuas palavras finais. Tá bem. Bom, tá bem? Então, é apenas gratidão, primeiro, por todo o ensinamento, por toda essa trajetória aí que, nossa, de 2020 até agora já são 13 anos de trabalho em conjunto e que realmente eu sou muito honrada de ter tido a oportunidade de conhecer de perto esse trabalho e, repito, de ter, de uma forma muito ainda... pequena, de ter contribuído enquanto secretária, né, de estar à frente aí da secretaria e de poder contribuir para esse trabalho que muito honra o Alegrete. E a minha missão enquanto cidadã, viu, Vitor, é falar em cada espaço que eu tiver a oportunidade sobre tudo isso que o Pampatec, que é a Unipampa e que o nosso ecossistema tem desenvolvido, porque realmente tem impactado não só os 25 CNPJs, as mais de 180 pessoas empregadas, os tantos milhões de reais que já foram gerados em negócios, mas tem mudado a cultura, mudado a cara desse Alegrete que nós acreditamos e que hoje já é realidade. Nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer, nós já estamos falando do que é real, do que é palpável, e é por isso que hoje a gente tem assim a coragem de levantar bandeiras, brigar literalmente, né? Brigar por elas, porque é o Alegrete que a gente acredita. Tu sabe que outro dia um grande amigo, Paulinho Correia, que é presidente do Lions Clube Alegrete, comentávamos, eu e ele também, nas horas de conversa, e ele me falou uma frase que eu tenho repetido com muita verdade, né? Que o Alegrete, para mim, Carol, cidadã, mãe de 2 meninos, profissional, é a melhor cidade do mundo. E se não for em algum aspecto, eu quero trabalhar para que ela seja. Então, obrigada por tudo e a gente deseja a prosperidade, porque quando a gente fala em negócios, hoje nós temos 7.782 CNPJs ativos, mas, em verdade, são 7.782 sonhos de pessoas que enfrentaram muitas dores, porque a gente sabe como vive do outro lado do balcão e vocês muito perto destes empreendedores das startups, sabem quantos nãos a gente leva, sabe quantas dificuldades, quantas noites sem dormir pelos compromissos a cumprir, né? Porque empreender literalmente num negócio não é fácil. E quando a gente encontra pessoas querendo ajudar, querendo que as coisas deem certo, é nosso dever estar junto. Então, muito obrigada. Vida longa ao nosso Pampatec e parceria feita, essa parceria firmada aí, que a gente tem muita coisa pela frente. Com certeza, a gente vai junto, a gente tem o mesmo propósito, que é impactar a vida das pessoas. Eu também estou me segurando aqui, porque a gente sabe, a gente vive isso, é o nosso dia a dia, é o nosso propósito, como eu sempre digo. Carol, tá bem? Obrigada. Muito obrigado. Terminamos.